Três, fazer um debate. Salve, salve. Ô Jamarri, eu gostaria de aproveitar o primeiro espaço, como a minha formação é da área de exatas, né? Sou um cientista da computação, uma formação matemática, então eu gostaria de trazer algumas informações numéricas do último censo publicado pelo MEC. O MEC publicou no ano passado o Censo da Educação Superior. E aí isso é interessante para a gente se situar e contextualizar a nossa discussão. Então eu gostaria de uns 5 minutos para fazer essa ponderação. Por exemplo, o Brasil tem 2.448 instituições de ensino superior, né? Então isso no último censo que o MEC fez, publicou em 2019. Então 2020 deve sair o censo de 2018, isso é o censo de 2017. Das quais 296 são instituições públicas e 2.152 são instituições privadas. Então isso é interessante porque é o seguinte, às vezes tem gente que gosta de fazer discussão política e acha que não deveria ter instituição particular, instituição privada. Mas eu lhe pergunto, veja, além de gerar uma insegurança jurídica, né, a FESP mesmo, da professora Gabriela, do meu amigo lá, o proprietário, diretor, o Lula, eles fazem um trabalho decente. O Lula, aquilo ali é a vida de Lula, ele vive aquela instituição e tal, então eu sou admirador do trabalho dele, que é um abnegado, então isso é muito importante. Então veja bem, como você tiraria mais de 2.000 instituições? Então quer dizer, mais de 90% das instituições públicas de ensino superior são privadas, tá certo? Então começa por aí, a primeira questão que é importante, tá? Essas instituições aí, elas crescem na ordem de 1,75% ao ano. Então, a cada ano você tem um universo de 2.000 e pouco, então 20 e poucas instituições aparecem, 40 por aí no máximo, 1,5, 1,75 e tal, tá? Isso é importante. Outra coisa interessante desse censo, que é interessante para nosso, vamos dizer, ouvinte, para a galera que está conosco aí, né? Abraço para a Natália, para a Samara, para Luiz, para a Ana, para a Ivonilson e tantos outros aí. Então, veja bem, 86% das instituições de ensino superior no Brasil tem até 5.000 alunos. Então isso é um dado interessante, né? Quer dizer, quase 90% são pequenas instituições. 43% tem até 500 alunos. Então é o caso, deve ser mais ou menos o tamanho da FESP aí. Então. De 501 a 1.000, são 15,3% das instituições de ensino superior no Brasil. 28,4% estão de 1.001 a 5.000, ou seja, 86% das instituições estão aí. Então, outra coisa interessante, veja bem, não sei se você sabe, nós temos 35.380 cursos superiores funcionando no Brasil. 35.380 cursos, tá certo? Dos quais 33.272, que corresponde a 94%, são cursos presenciais. Isso é interessante, né? Veja bem. E apenas 2.108, que corresponde a 6%, são cursos EAD. Então, de uma hora para outra, todo mundo teve que ser EAD. Então, a história da pandemia forçou uma condição que nós não tínhamos antes. Então, isso, veja bem, dá esse choque que nós estamos vivendo. A professora disse, não, nós estamos preparados. Não, na verdade, eu queria até debater isso com ela. Nós estamos aprendendo. Tanto nós, professores, como o próprio estudante. Porque a grande maioria de nós não lidava com esse ferramental, com esse tipo de questão. Porque a aula, numa modalidade à distância, ela é diferente de uma aula em que você interage, como ela diz, a história da entonação, né? Então, dependendo da entonação que eu dou, o texto é outro. Eu estou perguntando ou eu estou afirmando? Então, lá na hora eu tiro a dúvida do aluno, né? Então, veja bem, 6% apenas de curso EAD. Desses 35.380 cursos, 10.425 são cursos públicos em universidades federais, estaduais ou municipais. E 24.455 cursos são privados. Tá certo? Então, a grande maioria. E a instituição privada, por exemplo, você deve saber disso, como Estácio, Unip, Croton, tal, dominam o ensino superior. Essas grandes aí, elas têm superior e EAD, elas dominam aí, a grande maioria das vagas ofertadas estão na mão delas, tá certo? Então, por exemplo, no ano de 2017, nós tivemos 10.778.086 vagas sendo ofertadas, tá certo? No ano de 2017. Das quais apenas 823.843 são cursos públicos.
Enquanto que a grande maioria, mais de 90%, 9.955.243 são cursos privados. Então, o ensino superior no Brasil não pode prescindir da iniciativa privada. E eu tenho uma experiência interessante, que é o seguinte, das minhas primeiras vivências, eu fui professor do Oswaldo Pessoa, professor do Estado, professor pro tempore, quando eu ainda era estudante, né? E eu fui professor da Escola Técnica e do Cefet durante 9 anos. Depois pedi demissão, fui viver a minha vida de empresário, etc. e tal, mexi com política, N coisas, e fui diretor da Asper, que é uma faculdade privada, né? Durante 18 anos e 8 meses. Então, e agora eu sou professor do IFPB. Né? Então, passei num concurso em Pernambuco, passei 3 anos por lá, consegui minha transferência para cá, estou aqui no IFPB. Então, eu conheço dos dois mundos, da instituição pública e da instituição privada, nesse sentido aí, que isso é interessante a gente colocar. Tá? Outra coisa interessante para o pessoal fazer essa reflexão, veja bem, das vagas agora em 2017, as universidades públicas ofertaram 589.586 vagas, que isso corresponde a 18,2%. As federais correspondem a 470.436, então a grande maioria, mais de 80% das vagas. Enquanto que as privadas ofertaram 81,8%, 2.636.663 vagas. Total de 3.226.249. Então é interessante, veja bem, qual é a proporção entre presencial e EAD hoje no Brasil, no último censo que o MEC tem? 66,73 presencial, 33,27 EAD. Então nós temos aí, para cada 3 alunos, um está fazendo na modalidade EAD. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, você sabe qual é a média do aluno presencial, dos cursos presenciais no Brasil? Lhe digo, 24,1 anos de idade é a média do aluno que entra na universidade para fazer um curso presencial. No curso EAD, eles são mais maduros. 31 anos é a média de quem está fazendo EAD. Quem é que está fazendo EAD? É aquele cara que não pôde fazer, que trabalha, não corre-corre, entrou outra faculdade, teve que deixar por questão financeira, por dificuldades e tal. E isso é uma coisa interessante porque, por exemplo, na universidade pública... Professor, pois não. Me permita trabalhar só um pouquinho. Sim. Esse mais velho também é aquele que está buscando uma Sim, também, exato. Às vezes é uma segunda graduação, né? Uma segunda graduação, tá? Por exemplo, uma coisa interessante que você coloca é que essas pessoas podem estar vivenciando uma experiência de trabalho que precisa, por exemplo, se especializar em RH, precisa se especializar em marketing, em publicidade, então ele vai fazer um segundo curso. Isso é uma coisa interessante, né? Então, mas até porque o aluno do EAD, ele requer o quê? Mais maturidade, mais compromisso, né? De ficar ali à frente do computador, de fazer suas tarefas online, à distância, sem ter a interação, né? A aula presencial, você gerencia melhor o seu aluno, e a distância requer mais autonomia, né? Mais compromisso, não é isso? Então, em média, tem isso. Então, a gente observa também, Jean-Marie, que o curso EAD, o aluno faz mais matriculado à noite, nas privadas, tá certo? Nas faculdades privadas predomina o turno noturno, enquanto que na faculdade pública o turno diurno. Então são pessoas mais jovens que não trabalham, que são custeadas pelos pais. A grande maioria do aluno dentro da universidade pública está nessa faixa aí. Veja, para fechar, os maiores cursos no Brasil são Direito, com 879 mil alunos. O segundo é Pedagogia, que é até uma surpresa, né? 714 mil. E o terceiro é Administração, com 682 mil alunos. Um outro dado interessante, para concluir de vez, é que o número de docentes de ensino superior no Brasil em 2017 foi de 380.673 professores, dos quais 171.231 nas universidades públicas, federal, estadual e municipal, e 209.442 na universidade privada, na instituição privada. E uma coisa interessante, Jean-Marie, que esse número de professores na instituição privada vem caindo 2,5% ao ano. Isso pode ser um prenúncio que a aula EAD você talvez possa prescindir dessa quantidade toda de professores, que aquela aula vai ser gravada e você vai ter tutores para acompanhar. Então, talvez num futuro, já nessa discussão de futuro, a gente possa prever que a quantidade de profissionais envolvidos na modalidade EAD vai requerer menos profissionais. Porque você vai ter quem grave uma aula que eu gravar, eu posso passar para o Brasil todo, né? Então eu não preciso, eu teria aquele curso gravado e é só acompanhar a aplicação e a condução desse curso. Bem, feita essa... Há quem discorde, porque o senhor é professor, sabe muito bem disso. Esse
esse juntar conteúdo, esse elaborar conteúdo é uma trabalheira danada. Sim, claro. Né? Mas aí quando a pessoa pega o jeito, veja bem, a gente só vai saber na prática. eu vou lhe dizer o que eu vi da prática. Eu trabalhei na Unip, né, a ASP é do grupo Unip, e lá eles montaram uma grande central de montagem de aulas EAD. Então eles tinham meia dúzia de estúdios, eles tinham centrais, eles tinham como se fosse uma pequena Rede Globo, vamos dizer assim, um centro de produção para fazer isso, com suporte, entendeu? Com gravação, com arquivo, com backup na nuvem, com uma série de questões interessantes para dar suporte a essa modalidade EAD. Então hoje, só para você ter ideia, um dado que eu não dei, você sabia qual é o percentual de crescimento do EAD no Brasil? Eu acho que perto de 20%. Não, muito mais. Para você ter ideia, cresceu. Em qual período? Agora, 2016 para 2017, cresceu 54,5%. Olha que é um ritmo assim, maior do que o ritmo chinês de crescimento. Então é uma coisa interessante para a gente refletir. Bem, feita essa... O que eu tinha era de 17% entre 2017 e 2018. Pronto, o anterior foi isso. Mas agora 16, 18. E pode escrever aí, de 20 para 21, vai crescer mais de 100%. Porque agora todo mundo está sentindo um gostinho. Porque uma coisa que eu coloco é que existe um preconceito. Da nossa parte, educadores, a gente está acostumado a dar aula como se dava na Idade Média. A gente vai para aquele encontro presencial, tal, com o quadro. Alguns já estão usando recursos mais modernos, mas a grande maioria das aulas são o quê? Quadro, pincel, professor presente e o aluno lá ou não. Então, basicamente, a grande maioria, eu acho que ainda essa aula expositiva, ela é a predominante ainda. Só que agora, veja, aqui em João Pessoa, todas as escolas privadas do ensino fundamental, médio e superior estão usando a modalidade EAD para trabalhar. Então o aluno começou a sentir o gostinho dessa ferramenta, o professor também. Então assim, uma das previsões que eu jogo já para você, para a gente discutir, é que o EAD vai avançar nas nossas vidas. Faz parte do novo normal. Sim, sim, com certeza. É feito home office. As empresas estão entregando os escritórios e montando estrutura home office porque viram que vão reduzir aluguéis caríssimos, despesas com energia, com cafezinho, com isso e aquilo e tal. Então você vai ter uma tendência. Eu acho que vai ser o seguinte, quem quiser aula presencial vai pagar muito caro no futuro. Você vai ter turmas EAD mais em conta e você vai ter turmas presenciais, onde você vai ter essa interação, o calor humano, né? Formar essa amizade, beijinho, um abraço, aperto de mão, etc. Essas coisas do dia a dia, do calor humano que a gente tem da interação com o ser humano, né? É um ser social. E aí ele precisa dessa interação. Mas quem quiser ter essa interação no futuro vai pagar bem mais caro, porque a tendência é que nós tenhamos o predomínio dessas atividades sendo desenvolvidas à distância. Maravilha. Deixa eu registrar aqui e agradecer a audiência de... Samara, Rodrigues JPB, Guia Queiroz, Flávia PSJ, Nath Paiva, Oswaldo Neto, o Fernando deixou um recado aqui. Paiva, 4 décadas se dedicando ao ensino e à educação. A gente também tem a Aliana Coutinho, Rafael, quem mais? Vanessa Braga acompanhando essa live, Ana Zenilda, Paiva, sempre bem informado, deixou um recadinho. A Carla Patrícia deu seu boa tarde e disse, faço EAD. Teologia, acho que é a dela em teologia. E a Mar José, parabéns meu filho pelo desempenho, bom São João para todos. Tá dado o recado. Tatiana, saudades, Paiva. E a Maria Giselane também deixou recado. Gustavo Matias, Áurea Virgínia, Amorim e o Keiler Rodrigues, EAD veio para ficar. Vamos nos acostumar, né? Sim, com certeza. Eu até coloquei aqui, Jamarri, eu anotei uns pontos aqui. Por exemplo, o desafio da gente é buscar qualidade. Tá certo? Então, por exemplo, a educação no Brasil tem um problema na minha análise, que a gente fica sempre fazendo análises quantitativas. Quanto foi a nota, quantos por cento ficou, quanto não. Por exemplo, mesmo na universidade pública, com todo o recurso, com a qualidade que tem, a gente tem evasão nos primeiros períodos ali, no primeiro ano, de 40% em média. Então isso é uma coisa brutal. Uma coisa que eu tenho discutido é, por exemplo, a gente capta esse aluno, mas a gente não trabalha de forma eficiente para retê-lo, para dar condição. Por exemplo, as cotas é uma política necessária e eu concordo. Mas a cota, sem você dar suporte, sem você dar
sem acompanhar, sem você ter uma bolsa, por exemplo, de custeio para transporte, para alimentação, outras questões, e esse aluno vem para um outro mundo. Você está trazendo um aluno que vem da periferia, que vem de uma escola pública, que às vezes vem do interior, e joga ele no meio onde ele se sente um peixe fora d'água. Então isso é que a gente observa muito, tá certo? E aí, veja bem, nós temos aí essa preocupação de buscar essa eficiência. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos dois problemas aí, que é lidar com os problemas psicológicos. As pessoas estão, você deve estar percebendo isso, que a galera está impaciente de ter que ficar em casa, confinado, preso, parece um bicho preso, né? Então gera problema de psicológicos, problemas de estresse, de agressividade e tal. Então eu percebo que os alunos, uma boa parcela deles, não estão nem aí, né? Então, por exemplo, minha esposa relata um caso que ela está vivenciando ali, por exemplo, os alunos fizeram prova na escola e esses alunos, a grande maioria, Jamar, entregou a prova com 5 minutos, com 10 minutos, não fez a prova. Então é um tipo de quê? Um tipo de represália, um tipo de mostrar o descompromisso, de mostrar que assim não está nem aí. Então é uma reação de proteção, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que aculturar essas pessoas. Nós professores, por exemplo, o IFPB, onde eu trabalho, ofereceu um curso e se inscreveram mais de mil professores para fazer capacitação em AD, quem não tem experiência e tal. Por exemplo, isso é interessante porque a gente precisa investir, precisa atualizar, porque como disse a professora, são muitas ferramentas, muita novidade, questão metodológica. Por exemplo, as pessoas confundem. Ensino à distância, por exemplo, eu fiz curso no Instituto Universal Brasileiro. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fiz curso à distância, recebia uma apostilazinha, recebia as provas, estudava e tal, respondia a prova e depois ele mandava o resultado e tal. Então eu fiz técnico em administração e técnico em contabilidade, tá certo? Então aquela história, ensino à distância não é só online, você pode ter atividades offline, você pode mandar apostila para casa, você pode fazer prova, você pode... E eu aprendi. Então eu era office boy da Caixa Econômica e queria entender como funcionava a administração, como funcionava a contabilidade, e eu fiz esses cursos. Então no passado você fazia o telecurso, né, segundo grau, então tem vários recursos nesse sentido. Então hoje o cara, se eu não tiver offline, por exemplo, uma falácia, você conhece jovem, mesmo pobre, que é excluído digitalmente? Verdadeiramente a gente vai procurar e não acha. Por quê? Eu trabalhei numa cidadezinha de 30 mil habitantes, 600 quilômetros de João Pessoa, 420 quilômetros de Recife. Todos eles eram incluídos. Eles não tinham pacote de dados, mas eles usavam Wi-Fi, eles iam na casa do vizinho, no barzinho, eles davam um jeito, meu amigo. Ninguém deixava de usar o WhatsApp, ninguém deixava de usar Instagram, ninguém deixava de usar TikTok, YouTube, nada. Todo mundo estava lá. Então, é claro que esse cara não é como a gente que tem internet em casa, tem 100 mega em casa, pode pagar por isso e tal, isso eu reconheço. Mas excluído ele não é, não. Para o que ele quer, ele acessa. Então, isso a gente tem visto, esse discurso aí, de fim do mundo. Ah, porque não pode e tal. Gente, vamos focar na solução. E temos que ter em mente que todo processo de inovação tem que ter aculturação. Então, é boa vontade, é a gente se desarmar, é a gente tentar ser positivo. Nós vamos ter que passar por isso. E eu digo sempre, Jamari, alguma aula é melhor do que nenhuma. Uma aula mais ou menos é melhor do que esse menino em casa, esse rapaz, essa moça, essa criança, sem fazer nada. Então a ociosidade é a pior mal que você pode fazer para um jovem ou para uma criança nessa idade em que eles estão, né? Então isso aí é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Então assim, eu acho que tem uma questão de combater o preconceito, viu, Jamari? Preconceito com EAD. E isso existe, eu percebo isso no meio onde eu convivo, quando eu converso, participo de reuniões, nas minhas interações, principalmente dentro das instituições públicas, nós temos preconceito. As pessoas acham que não funciona, que é de qualidade inferior, que é enrolação, que é sinônimo de falta de qualidade, e não é verdade. Por exemplo, nas avaliações do ENAD, os cursos EAD estão parelhos com os cursos presenciais, né? No exame do ensino superior. Eu ia fazer a mesma pergunta que eu fiz para a professora Gabriela sobre o nível de qualificação de um aluno com aulas presenciais e o nível de um aluno que fez o curso EAD. Agora, antes de responder, professor, deixa eu registrar aqui, um grande abraço e
foi o recado do Cláudio Saci. Eu acho que o Cláudio Saci é o do voleibol dos esportes. É isso aí, Cláudio. Tive o prazer de jogar com ele, perdi. Não, tudo bem. Joga muito. Jogava muito, Cláudio, é verdade. Luiz Henrique Targino tá dando audiência pra gente aqui nessa live. Yara Farias, Simone Oliveira, Nath Paiva deixou um recado. É preciso discutir as inovações tecnológicas. É sobre isso que a gente está falando mesmo. A Maria Giselane deve começar na educação básica. A Sonali Oliveira também acompanha, o Rafael Paraíba e o PP Barbosa. É isso aí. Carla Patrícia também deixou um recado aqui sobre EAD. Eu queria falar sobre isso, nível de qualificação, sim. Porque existe o preconceito, certo? Então, um aluno EAD, um aluno com aulas remotas, ele rende tanto quanto um aluno com aulas presenciais. É interessante isso, veja bem. Acho que Giza colocou ali, ou foi Simoni, e eu concordo. Veja, na modalidade EAD, você não está ali acompanhando muito de perto esse aluno, né? Esse aluno está mais distante, você não tem essa relação de olho no olho, face a face, né? Então, requer mais maturidade, mais compromisso, né? Mais organização, isso é um fato. Nos primeiros, nas primeiras avaliações do ENAD com os cursos EAD, era pau a pau e muitas vezes o curso EAD era melhor. Agora, você sabe que todo o processo de expansão gera queda de qualidade. Então essa expansão de 56% ao ano aí, a tendência qual é? Você perder alguma qualidade. Então nos últimos ENADs, a gente tem notado uma certa perda. Então o curso EAD passou a perder para o curso presencial. Por quê? Porque talvez a gente tenha que frear esse tamanho da expansão anual. 56% talvez seja uma coisa cavalar. E vai ter essa migração do curso presencial para o curso EAD por conta da pandemia, porque as pessoas descobriram, né? Descobriram o que podem fazer. Então esse curso ele depende muito mais do compromisso, depende muito mais da maturidade, né, do envolvimento, da organização do aluno, do que propriamente o curso presencial. Agora, só que você ganha outras coisas, é um curso mais direto, mais efetivo. Por exemplo, você entra numa turma com 40, 50 alunos, você leva um tempo para organizar aquela turma, para fazer chamada, né, para carteira fora do lugar e tal, e principalmente, quanto mais jovem for o aluno, mais tempo você perde com isso. Então isso é uma tendência que a gente tem. Então no curso EAD não, você tem como gerenciar melhor isso aí. Agora, por exemplo, na escola do meu filho, tem aluno que está, por exemplo, se loga, se diz presente e foge. Então quando o professor pergunta, fulano, ele não está lá. Então a gente, é a história do novo normal. Eu tenho que estar perguntando, eu tenho que estar, por exemplo, sorteando aleatoriamente, chegar lá e dizer, Jean-Marie, responda quanto é pi vezes não sei o que, Jean-Marie sumiu, então leva falta. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essa estratégia, com essas ferramentas, né, com essa nova forma de trabalhar, essa nova metodologia. Então isso muda, porque na sala eu estou vendo se o aluno está com o celular, se ele está conversando, se ele saiu, tudo isso eu estou ali de olho no olho, né? Mas aí ele pode se logar e não está fisicamente, então eu tenho que abrir a câmera no ambiente, né? Então tudo isso são questões que mudam aí. Então eu acho assim, que a gente precisa ter paciência, precisa combater a questão do preconceito, precisa ter uma certa tolerância e encontrar a solução. Então, por exemplo, a professora falou que está usando o Google Classroom, se eu não me engano. Então, por exemplo, lá no IFPB a tendência é usar o Moodle, né? Tem colégio aqui usando o Microsoft Teams, né? Que é outra ferramenta para isso aí. Tem gente que desenvolve solução própria. Por exemplo, eu fiz 2 aplicativos, um para ensinar história e outro para ensinar programação de computadores. Então eu boto minhas aulas, boto as atividades, mando para os alunos, ele usa no tablet, usa no celular, usa no computador, usa no que quiser. Então eu fiz uma ferramenta própria para mim. E eu acompanho, tem um chat, ele tira dúvida e tal, entendeu? Então você pode ter outras soluções, as mais famosas são essas aí, que podem resolver essa questão tecnológica. Bom, professor, tem aqui o Arlânio Gomes, tá? Marcando presença nessa live. E tem um comentário aqui, não vai dar tempo, não, acho que a gente precisa de outra live para conversar sobre isso, que é sobre um projeto, muitos comentários, um projeto de lei para regulamentar o curso à distância, né? Não vai dar para, eu acho que não dá tempo para responder isso não. Eu proponho assim, mas eu rapidinho vou dar uma ideia. Com as considerações finais, porque a gente tem aí 2, 3 minutos para encerrar. Rapidinho, a gente tem um projeto que está tramitando com o senador Maranhão, que vai montar uma plataforma
baseada na Base Nacional Comum Curricular, para que a gente tenha internet sendo oferecida gratuitamente às famílias carentes, que sejam da rede pública, para que eles possam usar essa ferramenta baseada na BNCC. Então isso é um projeto, se Deus quiser, antes do final do ano sai, o senador Maranhão encampou essa ideia e eu acredito que deva ser aprovado antes do final do ano. Foi uma contribuição nossa essa ideia aí. E assim, veja, Jamarri, eu acho que o tema é pertinente, cabe N outros eventos nessa mesma linha, né? É dizer que isso é como home office, vai entrar nas nossas vidas, certo? É como, você se lembra da internet? Não? Então, quando começou a internet em 95, você é jovem, devia ser pirralho e tal. Professor, eu sou do jornalismo, eu sou do tempo que a redação não tinha computador, nem internet. Era máquina de escrever, pronto. Então você acompanhou. Então você se lembra da resistência que foi quando a internet surgiu aqui comercialmente em 95, né? Eu era usuário da Zytec e tal, os provedores que tinham aqui. Então assim, o que é que acontece? A gente tinha uma certa resistência, né? Ah, tá usando isso, Mirk, não sei o que, isso é... E hoje, cara, ninguém passa sem essas ferramentas, nós somos reféns. Tira o WhatsApp na vida da gente. Quando bloquearam aí um tempo atrás, lembra que ficou todo mundo louco, todo mundo doido e tal? Porque quem é que passa sem? Né? Então é a história do EAD. O EAD vai fazer parte das nossas vidas, vai ser incorporado e vai ser como o WhatsApp aí é pra gente hoje na comunicação. Quem é que liga mais? Qual foi a última vez que você ligou para alguém? Uma ligação? Né? Você liga pelo Zap, você manda mensagem, você grava um áudio e tal, mas ligar, a ligação convencional, ninguém tem mais nem telefone convencional em casa. Minha mãe ainda tem, mas é porque é de outra geração. Sim. Quero agradecer, professor, agradecer muito por essa conversa. É uma pena que a gente não tenha 3 horas, só tem 1 hora para conversar. Renderia 3 horas muito tranquilamente, inclusive para a gente conversar sobre outras facetas suas. Sim, com certeza. Dá para a gente já pensar aqui em uma outra live, em um outro momento. É só me chamar que eu venho. A hora inteira para a gente conversar sobre outros projetos. Claro. Estou à disposição. Se disponibiliza a gravação aí, Jamarri, para a gente jogar no nosso site e disponibilizar. Quando terminar essa live, a gente vai salvar no IGTV, no Instagram de Tia da Maia, dá para ver e rever essa entrevista lá. Mais uma vez, grato, professor. Eu que agradeço. Um abraço a todos que prestigiaram, um abraço aí no Anchieta e sucesso aí no rancho. E eu vou estar lá para reviver aquela história do forró lá em setembro, né? Lá no Rancho 77. Eu ia naquele tempo, no tempo das antigas, aí eu era liso e ficava do lado de fora, né? Então, dessa vez eu vou pedir o ingresso Anchieta para entrar. Grato mais uma vez, essa live fica por aqui. Grato aos nossos apoiadores, CAN, Idiomas, Ótica Branco, Ótica Escala, Hospital Milagres, Festa e Faculdades e Aras Pôr do Sol, onde vai acontecer esse showzaço da volta do rancho Jet 7. Então é isso, né? E lembrando que dia 5 de agosto, aniversário do Moçada, vai ter uma live show da banda Tribo de Já, grande nome do reggae nacional. O Fauzi vai cantar pra gente, pros amantes da música, especificamente pros amantes do reggae. Não deixa, vai ter transmissão pela TV Correio, então pede. Vai ter Dado Belli aí, Dado Belli nesse negócio, que esse negócio de reggae é Dado Belli, né? Grande Dado Belli. Reggae man aí. Mais uma vez, professor, a gente encerra por aqui. Amanhã tem mais live, tá? Amanhã tem live, tem um papo muito bacana com o Ruth e a Avelino. A gente vai falar sobre turismo. Meu abraço para ela aí. Em tempos de pandemia, vai ser uma conversa tão boa quanto essa, assim, com o professor Paiva e com a professora Gabriela Nóbrega. Muito grato pela audiência de vocês. Até amanhã, às 15 horas, aqui no Instagram de Anchieta Maia. Até. Amanhã tem mais live, tá? Amanhã tem live, tem um papo muito bacana com vocês e a Avelino. A gente vai falar sobre